Missão Líder Pet. Aqui nós discutimos formas e estratégias de como você, cidadão comum, tendo emprego fixo ou não, pode ajudar muitos animais, mesmo sem ter um abrigo ou recursos próprios para isso. Eu sou Leandro Palmarini, fundador da ONG Bicho Legal e vereador eleito na causa animal desde 2009. E o nosso tema de hoje é Descobrindo as estatísticas sobre o abandono animal. Como conhecer os dados e fatos que podem mudar esse triste cenário. Para começar, primeiro nós vamos definir o que é abandono. É importante reforçar que abandono é um ato de crueldade que pode condenar o animal à morte e é crime. No Brasil, abandonar ou maltratar animais é crime desde 2008, pela Lei 9.605, que também estabelece outros crimes de maus-tratos em seu artigo 32, como por exemplo, abandonar, ferir, mutilar, falta de higiene com o animal, não disponibilizar ao animal um abrigo de sol ou chuva, não alimentar e dar água e também negar assistência veterinária. Ainda falando dessa mesma lei, a pena para quem comete o crime de maus-tratos aos animais prevê de 3 meses a 1 ano de prisão, além da multa. E o que a maioria das pessoas ainda não sabe é que, recentemente, a pena para quem comete maus-tratos, especificamente a cães e gatos, aumentou e agora os criminosos estão sujeitos a pena de prisão que varia de 2 a 5 anos. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime causar a morte do animal, ou seja, todo jeito é crime. E se esse animal morrer, a pena ainda é aumentada de 1/6 a 1/3. No estado de São Paulo, por exemplo, a Lei Estadual 16.308 de 2016 prevê a proibição da guarda do animal por aqueles que maltratarem animais domésticos e só após 5 anos, a contar da data da violência cometida, o agressor terá o direito à guarda novamente. E o prazo é reiniciado se o indivíduo for reincidente, ou seja, se a pessoa já cometeu um crime, ela não pode por 5 anos ter nenhuma guarda de nenhum animal doméstico. A importância da guarda responsável. Por isso é tão importante que as pessoas tenham a consciência de que, ao adquirir um animal de estimação, deverão assumir a guarda responsável, que consiste em planejar e tomar alguns cuidados necessários obrigatórios para manter o pet saudável e feliz. Entre eles, eu vou destacar alguns aqui. Então vamos lá para os mandamentos da guarda responsável de animais. Primeiro, conhecer antecipadamente o tempo médio de vida do animal. Concordância da família pela sua presença na residência ou no apartamento. Pensar em locais para ele ficar nas férias ou feriados prolongados. Conhecer as características da raça, o tamanho, os costumes, a personalidade daquele animal, daquela raça. Mantê-lo dentro de casa e jamais solto na rua. Fazer passeios diários e frequentes com guia e coleira, sempre por alguém que possa contê-lo, ou seja, alguém que consiga segurá-lo, principalmente animais de grande porte. Cuidar da saúde física e psicológica, oferecendo carinho e atenção para o pet. Fornecer abrigo, espaço e alimentação adequados. Manter as vacinas em dia. Levá-lo regularmente ao veterinário. Dar banho, higienizar e escovar os pelos. Educar e adestrar. Recolher e jogar as fezes em local apropriado. Identificá-lo com plaquinha e microchip e registrar no órgão responsável pelo bem-estar do animal da sua cidade. Castrar para evitar aquelas famosas crias indesejadas e sempre adotar animais de abrigos públicos ou privados, ao invés de comprar, pois assim você estará dando uma chance a um pet abandonado, ao invés de comprar um pet. A maioria dos animais que vemos nas ruas foram abandonados já adultos e por seus próprios donos, pois os filhotes são vulneráveis às doenças e atropelamentos e não sobrevivem nem crescem sozinhos em circunstâncias tão duras como essas. Ao invés de abandonar um animal, que é crime, como já falamos, as pessoas devem pensar nas possibilidades para solucionar a incompatibilidade daquela família com o pet ou tentar resolver qualquer outro tipo de problema que possa estar ocorrendo nessa relação. E a doação, com certeza, é um dos caminhos, porém não é tão fácil, principalmente no caso de animais adultos. Pesquisas realizadas em ONGs de proteção animal mostram que o tempo médio para que um cão ou gato seja acolhido em um bom lar é de aproximadamente, pasmem, 3 anos. Nesse processo, a divulgação do animal a ser doado nas mais diversas redes sociais e a castração prévia desse animal, ou seja, antes de ser doado, são os melhores e mais corretos meios para que o final seja feliz para todos, ou seja, isso acaba facilitando a doação desse pet. Atualmente estão em vigor leis federais, estaduais e municipais e muitos projetos de lei em tramitação por todo o país
que visam proteger e minimizar a dor causada pelos casos de maus tratos e de abandono. No estado de São Paulo, por exemplo, denúncias já podem ser feitas pela internet há anos, registrando-se um boletim de ocorrência por meio da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a famosa DEPA. Após o registro inicial, o denunciante deverá prestar informações complementares e, em seguida, o caso é encaminhado à delegacia mais próxima para que se tome as medidas necessárias. As denúncias também podem ser anônimas, preservando assim a integridade do denunciante. O acesso à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal é disponibilizado nos portais da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo através do site webdenuncia.org.br/DEPA. Apenas a título de exemplo, para os outros estados do país, a Lei 12.916 de 2008, vigente em todo o estado de São Paulo, determina que os centros de zoonoses, canis municipais ou outros órgãos de bem-estar animal, que estão sendo criados por muitas prefeituras, não podem praticar a eutanásia de animais que estejam sadios ou saudáveis. A eutanásia apenas pode acontecer para amenizar o sofrimento de animais que encontram-se doentes e que comprovadamente não haja possibilidade de recuperação. Apesar do abandono de animais ser considerado maus tratos pela Lei Federal 9.605, como já vimos, ainda não temos uma lei específica que trate sobre a prestação de ajuda aos animais silvestres ou domésticos que foram vítimas de atropelamento, cobrando-se assim providências do autor desse atropelamento. Por isso, ainda temos um campo muito grande no âmbito legislativo, das leis, para debater e garantir mais segurança para os animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Aqui vou citar alguns exemplos de projetos de lei, ou seja, projetos que ainda não foram votados e aprovados, que visam a redução de maus tratos e abandonos e que se encontram em tramitação por todo o país para você ter como exemplo para levar para a sua cidade. Por exemplo, projeto de lei que prevê a multa para o motorista, motociclista ou ciclista que não prestar socorro em caso de atropelamento de um animal. Aqui, só abrindo parênteses, dados de 2021 mostram que ao menos 500 milhões de animais morreram atropelados por ano nesse ano 2021. Um outro projeto de lei vedando a nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por práticas de abuso, maus tratos, ferimento, mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Outro projeto de lei autorizando a prefeitura a punir o abandono e maus tratos de animais com sanções ao infrator, ou seja, com penas ao infrator, que chegam como multas e apreensão desses animais. No caso de Jundiaí, já temos essa lei, uma lei de minha autoria, inclusive, como vereador, que pune o abandono de animais domésticos com multas que podem chegar até R$3.000. Um outro exemplo de projeto de lei instituindo um calendário anual de castração de animais visando a redução de abandonos e de maus tratos. Um outro exemplo de projeto de lei instituindo a campanha Dezembro Verde, dedicada a ações de conscientização contra o abandono de cães e gatos. Como eu menciono em todos os vídeos, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que no Brasil existem cerca de 30 milhões de animais abandonados. Desse total, 10 milhões são gatos e 20 milhões são cães, em sua grande maioria em estado de sofrimento, passando fome, passando sede, adquirindo doenças e contribuindo com as tristes estatísticas de atropelamento que já abordamos. Tudo acaba estando interligado e virando um ciclo de abandono e maus tratos. Se eu não me preparar adequadamente para ter um pet em casa, acabo desistindo do animal como se fosse um item descartável, promovendo o abandono sem me importar com as consequências. Uma situação extremamente triste. Por isso precisamos olhar os números para saber exatamente como enfrentar e minimizar essa situação muito triste do ciclo de abandono e maus tratos no Brasil. Como dever de casa, para você que está assistindo esse vídeo, pesquise dados, números, estatísticas específicas da sua cidade ou região, pois isso vai te ajudar a ajudar os animais aí da sua cidade. A seguir vou mostrar uma série de dados e estatísticas envolvendo os animais no Brasil. Então vamos lá. Dados gerais sobre os pets no Brasil. Somos o terceiro país com mais pets do mundo. Incrível, muita gente não sabe disso. São 149,6 milhões, segundo os dados do Instituto Pet Brasil de 2021. Considerando os 215 milhões de brasileiros, da população brasileira, pelo menos 70% da população ou tem um pet em casa ou conhece alguém que o tenha. O setor pet fatura 52 bilhões por ano. A pandemia aqueceu o mercado pet com um crescimento de 50% no faturamento, segundo dados da revista Forbes, de outubro de 2022.
58% das casas têm cães, 28% têm gatos, 7% peixes e 11% répteis, segundo os dados da consultoria alemã GfK. 30% dos cães, gatos e outros bichos de estimação no Brasil foram adotados durante a pandemia. Também um dado do Radar Pet de 2021. 23% dos pets recém-adotados na pandemia foram os primeiros de seus donos. Se considerarmos apenas cães e gatos, temos no Brasil aproximadamente 81,5 milhões de animais, sendo 55,9 milhões de cães e 25,6 milhões de gatos. 10,8% desses animais estão em condição de vulnerabilidade, ou seja, equivale a 8,8 milhões de pets. Animais em condições de vulnerabilidade são os animais que vivem sob a tutela de famílias abaixo da linha da pobreza ou que recebem cuidados de pessoas ao seu redor. Observação: nesses dados dos animais em condição de vulnerabilidade não estão inclusos os animais resgatados por maus tratos pelas ONGs e também os animais que vivem de forma comunitária, ou seja, sem um dono definido. E esse número de animais em condições de vulnerabilidade mais do que dobrou entre 2018 e 2020, subindo de 3,9 milhões para 8,8 milhões. Dos 8,8 milhões, 6,1 milhões são de cães e 2,7 milhões são de gatos. Agora vamos falar um pouquinho da amostragem do abandono no Brasil. O Brasil possui aproximadamente 170 mil animais resgatados de maus-tratos sob a tutela de organizações não governamentais, ou seja, sob a tutela das ONGs e grupos de protetores, segundo o Instituto Pet Brasil. Desse total, 96% são cães e 4% são gatos. Os abrigos de médio porte destacam-se por tutelar mais de 60 mil animais, ou seja, por abrigar mais de 60 mil animais. Portanto, são responsáveis por mais de 40% da população de pets disponíveis para adoção. Segundo o estudo, os índices de animais em ONGs se apresentam pelo Brasil divididos da seguinte maneira: 45,4% estão na região Sudeste, 17,9% na região Nordeste, 17,7% na região Sul, 11,7% na região Norte e 7,3% na região Centro-Oeste. Esse relatório destaca uma mudança no perfil encontrado nas ONGs. Atualmente há uma proporção maior de animais que foram vítimas de maus-tratos, perto de 60%, e os 40% restantes são resultados de abandonos. É observado que os números da vulnerabilidade acompanham a situação econômica do país. Se uma população empobrece, a vulnerabilidade desses animais aumenta. A gente consegue relacionar isso porque o IBGE indica que mais de 50% dos lares brasileiros têm animais. Destaca Caio Vilela, o presidente do IPB, Instituto Pet Brasil. Outro indicador importante é o número de ONGs, que aumentou no período. Em 2018, o IPB monitorava 370 instituições e agora já são mais de 400. A maioria, ou seja, 45% delas, está localizada na região Sudeste e é de médio porte, abrigando de 100 a 500 animais. Esses números são de um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado junto a 400 ONGs de todo o país que trabalham no acolhimento de animais. Agora vamos falar de um outro estudo, um estudo inédito sobre abandono de animais no Brasil, cujo dado foi publicado em 16 de dezembro de 2022. O projeto Cobase Cuida, o pilar social da Cobase, que é uma das maiores redes de pet shops do Brasil, e que realizou uma pesquisa inédita com 57 ONGs e protetores independentes para compreender o perfil dos animais abandonados no Brasil. O estudo, chamado Animais Abandonados 2022, foi realizado por meio de um questionário online e 91% das pessoas que responderam que trabalham para alguma ONG e 8,8% são protetores independentes responsáveis aí por cães e gatos acolhidos. A pesquisa aconteceu no mês de novembro de 2022 e foi conduzida pela equipe da Cobase Cuida por meio de um questionário online com 11 perguntas. Portanto, o estudo é bem recente e gerou dados importantes que poderão ajudar a melhorar a realidade das ONGs e combater os abandonos de animais. Segundo dados da própria Cobase, que se dedica à causa animal desde 1998, mais de 95 mil animais foram amparados e muitos deles ganharam lares e famílias para cuidá-los. E com tantos anos de relacionamento próximo com a proteção animal, o que eles notaram? Eles notaram que o abandono segue sempre um curso, sendo um dos principais problemas atualmente no Brasil e sem uma aparente solução, infelizmente. O problema é tão grave que 100% dos entrevistados responderam que já tiveram casos de abandonos ou devolução de animais. E para virarmos esse jogo e atuarmos na raiz do problema, temos
com base esse estudo inédito, que com essas informações nós vamos conseguir agir de uma maneira mais assertiva. Então vamos conferir os dados dessa pesquisa realizada pela Cobase. Índice de cães abandonados no Brasil. De acordo com as pessoas que responderam, 89,3% dos animais abandonados são cães, em sua maioria vira-latas. Um dado que chama atenção é que 81,1% das ONGs e protetores entrevistados citaram que os mais abandonados e devolvidos são os cães da cor preta e os caramelos, ou seja, essas são as cores que são as maiores vítimas do abandono. Quais são as raças de cachorros mais abandonadas? Primeiramente, engana-se muito quem pensa que apenas cães sem raça definida, ou seja, os vira-latas, são vítimas do abandono. Muitos cães de raça também são abandonados, e entre as raças mais citadas pelas ONGs e protetores independentes estão o Pitbull, o Chow Chow e o Poodle. Muitos que também responderam à pesquisa ainda mencionaram outras raças que frequentemente também são abandonadas, como o Shih Tzu, Yorkshire, o Boxer, Lhasa, o Pastor Alemão, Pinscher e Rottweiler. Ou seja, grandes, pequenos, peludos, de pelo curto, calmos, agitados, enfim, os perfis dos animais abandonados são muito variados e não é possível estabelecer um padrão. Por enquanto, é possível notar algumas coincidências nas raças mais citadas. O Chow Chow, o Pitbull, o Poodle e o Shih Tzu estão entre as raças mais populares no Brasil há anos. Com isso, a incidência do crime de abandono também é maior, ou seja, maior quantidade, maior número de abandonos. E as principais raças que estão na moda atualmente, como o Pug, o Maltês, o Galgo, o Bulldog, o Chihuahua, ainda não chamam tanto atenção entre os mais abandonados. E as principais raças que estão na moda atualmente, como o Pug, o Maltês, o Galgo, Bulldog inglês, Chihuahua, ainda não chamam atenção nas estatísticas de animais abandonados. Mas será que essas raças também serão as próximas a pontuarem nessas estatísticas? Mais da metade dos cães que são abandonados, eles são abandonados na fase adulta. Ainda segundo estudo realizado pela Cobase, 68,4% dos cães abandonados são adultos, ou seja, possuem mais de 1 ano de idade. Os filhotes representam 21,1% dos abandonos. Por fim, os cães idosos, que são aqueles que têm a partir de 8 ou 10 anos, dependendo da raça ou do porte, representam 10,5% dos abandonos. E esses abandonos são perigosos para os animais em todas as idades. Porém, para os filhotes é muito mais perigoso, pois eles são mais vulneráveis e muitos não possuem as doses de vacinas necessárias, possuindo às vezes a vacinação apenas parcial ou nenhuma dose da própria vacina, tornando-se extremamente vulneráveis a muitas doenças, muitas delas potencialmente mortais para os pequenos, como a sinomose e a parvovirose. Já os cães idosos costumam ter o sistema imunológico mais resistente às doenças citadas, porém exigem maior atenção e cuidado com a sua fragilidade física. Portanto, tanto os filhotes como os idosos acabam não conseguindo viver muito nas ruas, tendo com isso uma expectativa de vida extremamente reduzida. Os cães adultos, que representam, como vimos, mais da metade dos animais abandonados, ou seja, representam 68,4% do total de abandonos, são mais resistentes, porém também apresentam uma grande queda na expectativa de vida quando estão nas ruas. As ruas oferecem riscos e doenças, maus tratos, os casos de atropelamento e ainda causam um enorme impacto negativo na saúde e na qualidade de vida do animal abandonado. Tudo isso piora quando o animal está acostumado a viver dentro de casa, protegido, e de um dia para o outro ele está sozinho, largado à própria sorte nas ruas, ou seja, é um grande baque na vida desse animal. Por isso as campanhas de conscientização contra o abandono são extremamente importantes, bem como as campanhas que incentivam a adoção de um animal abandonado ao invés de comprar um animal. Agora vamos falar um pouquinho dos dados sobre os gatos abandonados no Brasil. Apesar de representarem apenas 10,7% dos abandonos, uma parcela pequena quando comparada ao número de cães, ainda assim muitos gatos são deixados às ruas à própria sorte. Assim como acontece com os cães, os gatos de raça também sofrem com abandono. Raças como siamês e persas, que são as raças com maior quantidade no Brasil atualmente, são os mais abandonados. Porém, outras raças menos populares no Brasil também são muito abandonadas. Agora vamos falar dos motivos que levam ao abandono. Será que o ato de abandono de animais tem relação com o animal ou com o tutor? Vamos entender.
O estudo mostrou, esse estudo que estamos falando da Cobase, mostrou que a maior parte dos casos de abandono está ligada à falta de planejamento e problemas com a posse responsável. Os motivos variam bastante, mas no geral poderiam ser resolvidos com uma simples mudança na rotina. Então vamos aos dados das ONGs e protetores que responderam a essa pesquisa realizada pela Cobase. Então vamos lá, 89,5% dos que responderam citaram que os abandonos são motivados por mudança de residência, ou seja, quando a pessoa relata que vai mudar e não pode levar o pet junto. 59,6% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que o tamanho do pet foi indicado como motivo de abandono, por ele ter crescido demais. Foi o termo usado para relatar a surpresa dos tutores ao adotarem um filhote que ganhou proporções maiores com a idade. 52,6% responderam a dificuldade na adaptação com outro pet já na casa, como uma das causas dos abandonos. 52,6% citaram as mudanças na rotina do tutor. E 47,4% relataram problemas de doença na família do tutor, como uma das causas de abandono. Além desses motivos citados pelas ONGs e protetores, pesquisados aí pela equipe da Cobase, outros motivos de abandono de animais que também conhecemos, né, no dia a dia atuando na causa animal são, por exemplo, a fêmea deu cria a 8, 10 filhotes e não temos aonde colocar esses animais. Animais que se tornaram idosos ou doentes. Animais que são muito barulhentos, né, os famosos latidos incessantes, também sendo um motivo aí de abandono. Animais são muito ferozes e acabam brigando, também é um dos motivos do abandono. Alergia a pelos, entre outras causas. Daniel Svevo, veterinário comportamentalista e adestrador da Pet Anjo, explica: a decisão de trazer um animal para dentro de casa deve considerar que ele viverá pelo menos de 10 a 15 anos, em alguns casos até mais. Então é um planejamento de longo prazo que deve ser feito. Portanto, pensar nos custos, no ambiente, na rotina que poderemos proporcionar, aprender sobre o comportamento do pet, tudo isso é essencial para termos sucesso nessa jornada. E ele também complementa: o pet precisará ser educado para uma boa convivência e também precisará de atividade e socialização, que podem ser proporcionados com simples passeios ou até alguns brinquedos. Existem muitos serviços que podem ajudar os tutores nesse processo, como adestramento, os dog walkers, que são aquelas pessoas que passeiam com os pets, e creches pet, complementa o veterinário. O abandono por mudança de residência, por exemplo, pode ser diminuído com planejamento, já que hoje é super comum o aceite de animais, mesmo em casas ou apartamentos locados. E quando a mudança é para um imóvel menor, técnicas de adestramento, a utilização de brinquedos para um enriquecimento ambiental e até mesmo a contratação de um dog walker são excelentes alternativas. Concluindo, considerando que o abandono é crime, nunca, mas nunca deve-se abandonar qualquer tipo de animal. Agora vamos falar de um outro fato relativamente recente, que é o grande abandono de animais durante o período da pandemia, sobrecarregando protetores independentes e as ONGs. Um outro estudo, esse realizado pela Amparo Animais, entidade que apoia abrigos e protetores independentes em todo o país, estima que houve um aumento de 60% nos abandonos de animais no Brasil entre julho de 2020 e fevereiro de 2021, em relação ao período anterior à pandemia. Um outro levantamento de 7 prefeituras da região do ABC, no estado de São Paulo, aponta que em março de 2022 houve um aumento de quase 76% no número de animais disponíveis para adoção nas unidades do Centro de Controle de Zoonoses em relação ao mês de janeiro de 2022. Segundo muitos protetores, o momento de isolamento social por conta da pandemia fez crescer a procura por animais de companhia. Mas, infelizmente, com o retorno das atividades presenciais, o animal deixou de ser importante, havendo muitos casos de devolução, como se o animal fosse um mero bem e não uma vida. Nesse triste cenário, onde cada vez mais o individualismo é maximizado, o nosso trabalho como protetores e simpatizantes da causa animal é esclarecer o mais importante, esclarecer que vidas trazem responsabilidades, principalmente a vida de um animal ou um pet em nossas casas. E que exercer essa responsabilidade é um fator crucial do amor. Como já dizia Antoine de Saint-Exupéry, autor do livro Pequeno Príncipe: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Agora vamos entrar num outro assunto muito importante, que é a questão do abandono de animais em todo o mundo.
Obviamente, o problema de abandono de cães e gatos não se restringe ao Brasil. A Organização Mundial da Saúde estima em 200 milhões o número de cães e gatos abandonados ao redor do mundo. Como todos os problemas, esse também é um problema muito comum nos países mais pobres. Vamos falar especificamente da Espanha. No interior da Espanha, por exemplo, o problema realmente parece menor, como se não houvesse, porque não se vê animais nas ruas. Excelente, não é mesmo? Mas a realidade esconde um outro dado muito triste e alarmante. 90% do território espanhol é liberado para a caça, e a Espanha é o único país da União Europeia que ainda permite a caça com galgos. Nessa modalidade, o animal é responsável por abater o coelho. Eles até têm uma raça de cão para isso, para esses abates dos coelhos. É o galgo espanhol. O pior é que ao fim da temporada de caça aos coelhos, que ocorre em fevereiro de cada ano, os cães que não atenderam às expectativas de seus donos ou que já estão velhos são abandonados por seus donos sem dó. E muitos deles, infelizmente, são encontrados com sinais de uma vida inteira de maus tratos. As estimativas são de aproximadamente 50 mil galgos abandonados todos os anos, especialmente nos meses de fevereiro, que é conhecido como o mês do medo para os galgos. Na Espanha existem diversas ONGs que atendem especialmente a esses animais e alguns centros de adoção estimam que 90% de seus cães são de raça, dessa raça galgo, ou seja, são cães que foram utilizados nos períodos de caça. Uma pesquisa de 2019 indicou que o descarte após a temporada de caça é a segunda causa de abandono no país, perdendo apenas para as ninhadas indesejadas, ou seja, pelas reproduções desordenadas de cães e gatos. Notamos, portanto, que os motivos para abandono são bem diferentes no Brasil e na Espanha, mas independente de qual seja, só demonstram a insensibilidade do ser humano em relação à vida de um animal. Já na França, ela registra um recorde de animais abandonados em abrigos durante os meses de verão. A cada ano, cerca de 100 mil pets são levados para abrigos na França, sendo que 60% dos casos ocorrem durante os meses de verão. O país ocupa a primeira posição na Europa no abandono de animais de companhia. Todos os verões, a trágica situação se repete. Ao saírem de férias, milhares de franceses abandonam seus animais de estimação. Para lidar com a superlotação dos abrigos, ONGs e associações reforçam campanhas para conscientizar a população contra o abandono e contra o maus tratos de animais. No verão de 2022, por exemplo, os centros de acolhimento de animais registraram superlotação, com um aumento de 7% em relação a igual período em 2021. Com essa situação, os animais são mantidos em condições que não são as ideais, ficando em locais ainda mais apertados do que o normal. E para lidar com a situação de um número cada vez menor de adoções, a presidente da Sociedade Protetora dos Animais francesa afirma que a associação é obrigada a recrutar mais famílias que fornecem lares temporários ou lares transitórios que vão cuidar desses bichos por um curto período até que novas vagas se liberem nos abrigos maiores. Essa baixa no volume de adoções se deve ao desânimo com a vida em geral na França, a má situação econômica, o crescimento da inflação, a guerra na Ucrânia e a pandemia da Covid-19. Diante de tudo isso, as pessoas não querem se engajar na causa e enfrentar uma obrigação a mais, ou seja, tem muito menos voluntários hoje do que tinham antigamente. A presidente da fundação, chamada 300 milhões de amigos, Hera Hutting, lembra que muitas pessoas adotaram pets durante a pandemia da Covid para que servissem de companhia durante os longos meses de lockdown. Mas ao fim do estado de emergência sanitária e das restrições para viagens, milhares de bichos foram levados de volta para os abrigos. Nas palavras de Hera Hutting, há poucos dias tivemos nosso primeiro caso de cachorro abandonado desse mês. O dono chegou ao abrigo com um vídeo do cão brincando com suas crianças no jardim de casa para mostrar como o bicho era dócil. E nos disse, estamos saindo de férias e não podemos mais ficar com ele. Esse homem sequer imagina o estado do animal após abandono, apesar de todos os esforços que são feitos para que o animal fique bem. É algo de cortar o coração, conta Hera Hutting. Segundo ela, casos como esses se repetem aos milhares a cada verão, devido à irresponsabilidade das pessoas. Tudo isso é consequência da visão que alguns têm dos animais de companhia, como se fossem meras mercadorias. Algumas pessoas tratam os bichos como objetos, os adquirem em um ato de consumo compulsivo, naquele calor do momento, no calor da emoção.
Eles não sabem medir a responsabilidade que é cuidar de um animal, um ser vivo, sensível, que não pode ser descartado meramente como um produto. Por isso, a Fundação 300 Milhões de Amigos investe em campanhas anuais e novas estratégias para a sensibilização da população e de todo o público francês. Em 2019, a instituição obteve a autorização do mítico grupo de rock britânico Queen para a utilização da música We Are The Champions em um vídeo que viralizou na França. As letras dessa célebre canção são entoadas por personagens que abandonam animais para lembrar que o país é o que mais descarta pets em toda a Europa. Como resposta à justificativa de que os donos não podem cuidar dos bichos durante o verão, essa entidade, a 300 milhões de amigos, criou uma plataforma especial para que os franceses encontrem soluções antecipadamente, evitando o abandono de seus pets. Ali detalhamos todos os lugares que aceitam pets, desde os centros de acolhimentos, as praias, muitas dicas e conselhos. É preciso que as pessoas tenham consciência de que quando elas têm um animal e saem de férias, elas podem levá-lo junto. A Sociedade Protetora dos Animais, a SPA, também tenta encontrar novas estratégias de sensibilização. A campanha deste ano, por exemplo, foca menos na crítica ao abandono e ressalta os motivos pelos quais as pessoas adotam os pets. Outras iniciativas que vêm contribuindo na luta contra os maus-tratos aos animais são os projetos nas escolas. São visitados maternais e jardins de infância para explicar aos meninos e meninas, ainda bem pequenos, o que é um animal, os cuidados que devemos ter com os bichos e que eles não são objetos. Acredito que essa iniciativa será muito eficaz. Afinal, não apenas lembramos mais do que aprendemos na nossa infância, mas também construímos nossas crenças e valores em torno desses aprendizados. E todo o esforço das organizações francesas parece render frutos. Há 30 anos, 400 mil animais eram abandonados por ano na França. Embora esse número ainda seja alto, atualmente estão em torno de 100 mil abandonos por ano, as novas gerações parecem estar mais sensíveis à causa animal. A legislação francesa também contribuiu para essa mudança de comportamento. Desde 2012, todos os pets precisam ser identificados com microchip. Em 2021, uma nova lei passou a prever uma multa em euros e 3 anos de prisão a quem abandona bichos de estimação em espaços públicos. No entanto, a entrega deles por parte das famílias a abrigos e a centros de acolhimento não é penalizada, o que acaba sobrecarregando essas ONGs e instituições. Os fatos nos mostram que as soluções passam pela conscientização e que, independentemente da cultura do país ou das regras da sociedade, a maioria das pessoas realmente não tem a visão da dedicação e do amor necessário para cuidar de outro ser vivo. O que fez a Holanda ser o primeiro país do mundo sem animais abandonados? Já imaginou sair por aí e não ver nenhum cão ou gato vivendo nas ruas? Pode até parecer um sonho, muito distante, mas a Holanda conseguiu e se tornou referência no assunto. Infelizmente, grande parte dos países do mundo ainda carece de projetos para combater os abandonos e precisam lidar com um alto número de cães e gatos abandonados nas ruas, inclusive no Brasil, como acabamos de ver. Mas como a Holanda conseguiu acabar com o abandono de animais? E como podemos acabar com um grande número de abandonos em nossa cidade ou em nossa região? O que acontecia na Holanda para que as ruas estivessem cheias de animais abandonados é o que acontece na maioria dos países: a preferência e a compra de animais de raça. Com isso, os vira-latas ou sem raças definidas e até mesmo os cães e gatos mestiços acabavam não tendo valor algum, tornando-se mercadorias descartáveis e sendo abandonados em larga escala. E o que o governo da Holanda resolveu fazer foi adotar ações públicas que pudessem reverter a situação e conscientizar toda a população. O plano consiste em basicamente 3 pontos, bem básicos e muito bem definidos. 1. Campanha de castração gratuita. Quem já tem um pet em casa também pode castrar de graça. 2. Aplicação de multas altíssimas, chegando a ultrapassar milhares de euros para quem abandona um animal na rua. 3. Taxação de impostos sobre as famílias que optarem por adotar ou comprar animais de raça. Com essas 3 linhas de atuação, a Holanda passou a educar seus cidadãos sobre o tema e a desestimular a compra de animais de raça.
E não foi preciso sacrificar um único animal para se tornar o primeiro país do mundo com 0 abandonos. Ou seja, bastou o governo entrar em ação e querer resolver o problema, e hoje o país é referência mundial no tocante aos animais. Agora, o que nós podemos fazer para ajudar a situação dos animais abandonados no Brasil? Já no Brasil, muitas vezes basta darmos uma pequena volta no quarteirão e ver que é praticamente impossível não nos depararmos com algum cão ou algum gato abandonado. Em um país como o nosso, que carece de medidas públicas, pequenas ações diárias se tornam grandes ajudas a esses pets. Vou falar de 5 atitudes que você pode ter para contribuir com essa situação. Primeiro, adote um cão ou um gato de uma ONG ou de um abrigo. A adoção de vira-latas, normalmente resgatados das ruas por voluntários, é um dos melhores caminhos para diminuirmos o número de animais nas ruas. É muito comum que eles já venham vacinados e castrados, mas se não estiverem vacinados ou castrados, também existem locais que fazem isso de forma gratuita. Segundo, apadrinhe um animal. Se você, por alguma razão, não puder adotar um cão ou gato, apadrinhe. Muitas ONGs e abrigos possuem planos de apadrinhamento em que você escolhe um bichinho e o ajuda mensalmente ou de acordo com a sua condição. Você ainda pode levá-lo para passear, passar um dia com ele no abrigo e dar aquele carinho que todo animal merece. 3. Ajude os animais de rua. Caso você encontre algum cão ou gato próximo à sua casa, não o deixe lá. Ele pode acabar sendo atropelado ou fugir. Você pode levá-lo até um veterinário para vacinar e castrar. Alguns veterinários geralmente são solidários com isso e fazem sem cobrar nada ou um valor a baixo custo. E depois você pode levar esse animal até um abrigo de animais ou para algum protetor independente, sempre procurando ajudar com ração e uma ajuda financeira para esse protetor. 4. Não deixe seu cão ou gato cruzar. Sabemos que é muito difícil resistir a filhotes fofos, mas acredite, castrar é uma das melhores ações que você pode fazer para o animal, pois além de diminuir o número de câncer, o risco de câncer, tanto nas fêmeas quanto nos machos, o animal pode ficar mais dócil e evita as crias indesejadas, que acabam gerando um grande número de abandonos. 5. Seja voluntário. As ONGs e abrigos de animais precisam de toda a ajuda possível. Por isso, caso você possua algum tempo disponível para ajudar, procure uma entidade de proteção em sua cidade e ofereça para ajudá-los. Você pode oferecer doações financeiras, doação de materiais, de ração, etc., além da sua própria mão de obra para ajudar e cuidar dos animais que lá se encontram. 6. Não se cale, denuncie quem maltrata ou abandona animais, além também das pessoas que não tratam adequadamente, como não colocar água ou alimento para o animal e as que deixam o animal agonizando sem tratamento médico veterinário. Tudo isso também é crime. Qualquer pessoa que for testemunha de um abandono de animal, seja um animal doméstico, um animal exótico, um animal silvestre, pode ir à delegacia mais próxima para registrar um BO ou até mesmo um boletim eletrônico pela internet, ou denunciar em um órgão de proteção animal da própria prefeitura da cidade, ou até mesmo para ONGs e protetores que podem auxiliar nessa denúncia. E a maioria desses canais de denúncia preservam o anonimato. Importante, para que a denúncia seja realizada, você precisa ter certeza do crime, pois uma acusação falsa é um outro crime. Concluindo, fatos e dados são importantíssimos para mostrar a realidade de qualquer situação, e com o abandono de animal não é diferente. Apesar de ser um tema que mexe profundamente com o sentimento de quem se importa e ama verdadeiramente os animais, sem os números não conseguimos agir adequadamente. Com os dados levantados, temos uma grande ferramenta para ajudar no trabalho de conscientização dos que ainda não perceberam o quanto qualquer cidadão comum pode mudar esse triste cenário e essa triste realidade, e na maioria das vezes através de pequenas mudanças de atitude. Agir com responsabilidade e analisando bem se cabe um pet em seu atual momento de vida, se preparar para recebê-lo, incluí-lo em 100% dos momentos da família e aproveitar todo o amor que você e sua família receberão em troca apenas de um pouco de carinho e atenção, faz parte dessa jornada. É grande parte da solução do abandono. E caso você identifique que no momento atual não cabe um pet em sua rotina, não tem problema nenhum. Não adote e não compre nenhum pet nesse exato momento. Essa atitude pode livrar um animal de um futuro abandono e de muito sofrimento.
Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe e assine o canal. Só assim poderemos fazer chegar as informações para todos que amam os animais e fazer crescer essa corrente do bem.